Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao curso de Logística Reversa do IFAP. Nossa aula de hoje é a aula 1.2, Escola Pós-Desenvolvimentista. Eu sou o professor Alex Nina, administrador, geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. A escola pós-desenvolvimentista nasceu de um conjunto de críticas ao uso do PIB como indicador de desenvolvimento. Então, vocês estão lembrados que na aula passada nós falamos da escola neoclássica, está aí no card, na playlist, e que essa escola neoclássica considerava o PIB como sinônimo de desenvolvimento. A escola pós-desenvolvimentista ela vem justamente para criticar essa ideia. Então, ela partiu aí de uma série de críticas que podem ser agrupadas em 4 críticas principais quanto ao uso do PIB como indicador de desenvolvimento e quanto à própria ideia de desenvolvimento em si. A primeira grande crítica é a falta de correlação entre o crescimento econômico mensurado pelo PIB e indicadores sociais. Criticava aquela hipótese, aquele modelo Curtins, que dizia que ao longo prazo o crescimento econômico ia gerar melhoria social. Num cenário pior, estudos dos anos 1960 e 1970 evidenciaram que as altas taxas de crescimento econômico não provocariam uma redução da pobreza, do desemprego, do subemprego e da desigualdade social. Ou seja, caiu por água abaixo, na visão pós-desenvolvimentista, claro, essa ideia de que crescimento econômico reduz pobreza e reduz desigualdade. Então, alguns dados mostravam que isso não acontecia na prática. A segunda crítica são que altas taxas de crescimento econômico ocorreram em regimes ditatoriais. Então, a questão é, vale a pena abrir mão da liberdade de expressão, de qualquer tipo de liberdade, em função de crescimento econômico? Será que vale tanto assim esse crescimento econômico a ponto da gente instalar uma ditadura em nome de uma tecnocracia, se utiliza esse termo? Então, aconteceu em vários países, principalmente na América Latina e na África, e inclusive no Brasil um dos melhores casos para exemplificar isso foi na década de 70 no Brasil. Então, aqui está marcado em vermelho, você teve o chamado milagre econômico. Foi o período que o país mais cresceu, altas taxas de crescimento do PIB nesse período, e dizia que o Brasil era seria o país do futuro, era o país do futuro, melhor dizendo, só que esse futuro nunca chegou, ou se chegou, não foi como se pensava. Porque logo em seguida, na década de 80, se verificou que todo esse crescimento econômico foi à custa de endividamento dos regimes militares, endividamento do país, e depois você teve um período de recessão intensa, só não foi maior do que o período mais recente, mas você teve a década de 80 chamada década perdida para a economia brasileira. Mas mesmo antes da década de 80, o grande questionamento era esse. Olha. É um pouco do questionamento que se faz na China também, até hoje isso existe. Né? A China ela apresentou altas taxas de crescimento, só que lá é um regime ditatorial. Então, claro, também é outra cultura, é um debate muito extenso, a gente não vai entrar aqui. Mas será que vale a pena? Você tem um país com alta taxa de crescimento, porém, um regime de ditadura? Então, essa é a segunda crítica. A terceira crítica é a incapacidade do desenvolvimento neoclássico em incorporar questões culturais. Já está no âmbito da cultura. Em sua obra clássica, Vandana Shiva, em 1988, escreve assim. Primeiramente, quem é Vandana Shiva? É uma indiana que já ganhou vários prêmios das Nações Unidas, que liderou o movimento ecofeminista lá na Índia, que ficou conhecido como as mulheres de Shipto, que elas se abraçavam nas árvores para evitar o corte da indústria madeireira. Então você tinha ali, está falando do contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, mas já na década de 60, então você tinha vários movimentos culturais na época, e essa questão cultural ganhou força. Você tem ali o ano de 68, que é muito marcante, com movimentações em Paris, e nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, por exemplo. Questões feministas também foram muito fortes. Contra a própria ditadura no Brasil, você tem a passeata dos 100 mil. Então, você tem
um ano de muito de fervilhava essa questão cultural, né, em 68. E, claro, a Vandana Shiva vivenciou tudo isso, só que lá em 88 ela foi escrever uma das principais críticas ao desenvolvimento neoclássico. Olha só o que ela escreve. O que é correntemente denominado de desenvolvimento é essencialmente mau desenvolvimento, baseado na introdução ou na acentuação da dominação do homem sobre a natureza e a mulher. Enquanto o uso do PIB está aumentando como medidor real da riqueza, a riqueza da natureza e a produzida pelas mulheres está diminuindo. Então perceba, a escola neoclássica até então ela via o desenvolvimento e o PIB como um deus, uma fé cega, né, nessas questões, né? O PIB um indicador, o desenvolvimento um conceito. A escola pós-desenvolvimentista ela vai questionar tudo isso, ela vai dizer que esse PIB, esse foco excessivo no desenvolvimento, ele é destruidor tanto da natureza quanto do próprio direito das pessoas excluídas do ponto de vista sociocultural. Mulheres, LGBTs, enfim, esses grupos denominados de minorias sociocultural, né? A gente chama minoria sociocultural para mulher, não é porque as mulheres são menor número. Inclusive, no censo, as mulheres, no Brasil, no caso, tem uma população maior feminina do que masculina. Mas o conceito de minoria sociocultural significa que elas têm menos direito, digamos assim, né? Seria esse o conceito. A quarta crítica é o aumento dos impactos ecológicos e da escassez dos recursos naturais. Nós vamos falar um pouco mais dessa, porque é essa que vai nos interessar para a questão da logística reversa, para a questão do desenvolvimento sustentável. Então, você tem aí esse processo produtivo aumentando, a produtividade dele, desde lá da Revolução Industrial, cada vez crescendo, mas será que uma hora isso não vem à conta disso? Não vem os efeitos negativos ao meio ambiente, como poluição, perda de biodiversidade, morte aí de várias espécies, animais, vegetais, desmatamento, explosão de petróleo, efeitos negativos da mineração, enfim. Então, isso realmente foi percebido como um fator global lá na década de 60. Então, olha lá, se antes a escola neoclássica dizia que o desenvolvimento foi tão intenso que possibilitou, inclusive, que o homem saísse da nossa casa, da Terra. Os russos foram os primeiros a enviar um foguete, enviaram um cachorro, que é o cachorro Laika, né, para a Lua, mas os americanos chegaram lá e colocaram uma bandeira. Então, década de 60, começou essa corrida também espacial no contexto da Guerra Fria, que vocês já estudaram em história. E, mais recentemente, o homem já enviou um robô para Marte, já faz um tempo até, né? Já está até atualizado essa... Não é tão recente assim, acho que deve fazer uns 10 anos, não sei muito bem. Enfim, sei que o homem saiu da Terra, a ideia é essa, o homem conseguiu sair da Terra, algo que era inimaginável há 2.000 anos atrás, algo do tipo. Mas foi então, com essa saída da Terra, que teve um grande impacto filosófico para o homem. E aí o homem começou a perceber que era limitado. Olha a primeira foto da Terra. Ela não está inteira. Está em preto e branco, de 1963. E depois a foto mais famosa, uma das fotos mais vistas no mundo, que é a foto da Terra inteira. Se não, é sim a foto mais vista do mundo. Posso depois procurar, mas se eu não me engano, é a foto mais vista no mundo, né? Você tem vários livros com a capa, que a capa é essa foto. Então, lá em 72, a missão Apollo 17 fez essa foto da Terra inteira. E aí o homem, do ponto de vista filosófico, percebeu que a Terra possui aqui limites. Olha. Será que não teria uma analogia da Terra e a população humana em constante crescimento por conta do desenvolvimento com um ônibus sem freio, desgovernado, que tem mais gente do que cabe, olha. Vocês estão percebendo que esse ônibus aqui está completamente instável. Uma hora ele vai pender e vai proporcionar o quê? Uma catástrofe. Essa seria a grande crítica ambiental com relação a esse processo de desenvolvimento e crescimento populacional. E, do ponto de vista acadêmico, científico, essas críticas elas foram bem enfáticas no livro
publicado The Limit to Growth, quem conhece inglês vai conseguir traduzir como os limites do crescimento. Então, é um livro de 1972, publicado pelo então Clube de Roma. Os autores são Meados et al. Esse livro, ele criticava justamente, não é que ele criticava, ele falava os possíveis impactos negativos desse processo de crescimento populacional, que vem acontecendo aí desde antes, mas se você pegar aqui esse gráfico já atualizado em relação ao limite do crescimento, em relação à obra, que é de 72, você tinha a estimativa aqui de um crescimento exponencial da população humana, chegando hoje, está aí por volta dos 7 bilhões, mas a expectativa é que ultrapasse 9 bilhões em 2040, né? Em 2050 já ultrapassa os 9 bilhões, perdão. Então, um crescimento exponencial. Será que vamos ter recursos para tudo isso de gente, recursos alimentares, enfim? Como se não bastasse, não é só que tem mais gente no mundo, é também que as pessoas consomem mais, cada pessoa consome mais do que no passado. A gente pode pensar lá no homem da pré-história, ele basicamente consumia os alimentos, ele não tinha algo diferente. Aí começaram a surgir novos produtos, começaram a surgir as feiras, a escrita, né, os livros, a balança, a moeda, a monetização, as lojas, os barcos, e aí ali já nos primórdios do consumo. Aí a partir da Idade Moderna, depois da Idade Média, você já tem cadeia de lojas, motores, luz, gás, refrigeração, máquina de costura, catálogos. E já aí no século 20 e 21, você vai ter supermercados, hipermercados, centro de comercialização, sacos de compra, cartão de crédito, marcas, código de barra, QR Code, computadores e smartphones. E o e-commerce. Então, você tem um consumo cada vez maior. São as 5 idades do consumo, a evolução desse consumo. Se fala muito hoje em sociedade do consumo. Então, você tem as idades da caça e da pesca, da agricultura, do dinheiro, da produção em massa e do consumo moderno. Então, cada vez mais as pessoas estão consumindo. Então, a pressão sobre os recursos naturais, os recursos do planeta, ela é maior. Você tem mais gente e cada pessoa consome mais. E a ideia do limite para o crescimento é que isso uma hora vai resultar em algo ruim, algo catastrófico. Por quê? A terra arável, ou os recursos aqui, pode ser traduzido como os recursos naturais, eles vão diminuindo porque as pessoas vão consumindo mais e a população humana vai aumentando. Então vai chegar um ponto que você vai ter um ponto crítico que isso vai proporcionar guerras ou qualquer tipo de catástrofe pela escassez de recursos. A gente hoje, estamos gravando em 29 de julho de 2020, o mundo passa por uma pandemia do novo coronavírus. E aí a gente já vê um pouco da consequência disso, porque não existe tratamento adequado para todos no mundo. É uma doença que ainda não tem vacina. Mesmo se descobrir a vacina, a gente sabe que não vai ser instantâneo. E muitas pessoas vão, inclusive, vir a falecer, mesmo com a vacina, porque não vai ter chegado, já que tem um custo. A vacina ela precisa de insumos também, tem um custo de produção. E então essas catástrofes elas se acentuam por conta que você tem mais pessoas na Terra. Então o número de mortes também será proporcional, será mais catastrófico para a gente, principalmente para quem, assim como eu, já perdeu um ente querido por conta do coronavírus. E o progresso tecnológico, que na época a escola desenvolvimentista argumentava que seria algo que iria resolver esse problema, na visão dos autores do limite do crescimento, ele só iria adiar. Ele só iria adiar aí uma possível catástrofe. Se você conversar com qualquer pessoa da área da biologia, ela vai lhe falar que era questão de tempo vir uma grande pandemia global e provocar uma catástrofe. E que, na verdade, provavelmente vão surgir outras, e que se o vírus forem mais letais,
mais letal, se o vírus dessa nova pandemia for mais letal, vai ser mais catastrófica ainda, independente da gente já ter tecnologia ou não. Ou então a humanidade teria que, na verdade, essa pandemia poderia servir para que a gente se preparasse melhor para pandemias futuras. Isso os estudiosos da área dizem. Mas que, de forma geral, esse progresso tecnológico teria pouca maneira de antecipar esse problema. Tá bom? Então, não iria ser a solução. A solução não estaria só na tecnologia, melhor dizendo. A tecnologia podia ajudar, mas seria uma solução estritamente política, de você dar mais acessibilidade para as pessoas, enfim, né? Um debate mais extenso. Mas a ideia básica é essa, que quanto mais gente, você tem mais pressão sobre os recursos naturais. Algumas propostas dessa escola desenvolvimentista. Foi uma escola bastante crítica, mas você criticou todo esse uso do PIB, do que seria o desenvolvimento, mas e aí, o que é que a gente faz? A gente já verificou esse problema, o que é que a gente propõe? Então, novamente aqui, você tem a escola desenvolvimentista e várias teorias. Você tem a teoria, algumas das teorias, melhor dizendo, são economia do crescimento zero, o ecomarxismo e a economia ecológica. Então, a economia do crescimento zero, ela propõe um aumento qualitativo e não quantitativo da produção destinada ao bem-estar. É muito diferente você ter um crescimento do PIB que advém de uma indústria bélica, da produção de armas, e de você ter um crescimento do PIB que advém da chamada economia criativa ou da criação de escolas. Você percebe, você pode até ter em números, geralmente os gastos com armas são maiores, mas imagina que você tem em números o mesmo gasto, né? A mesma produtividade de armas e de escolas. Mas qual tem mais qualidade? É claro que é escolas, que proporciona um melhor bem-estar para a sociedade. Então, e essa era a ideia da economia de crescimento zero. O foco não está em aumentar a quantidade da produtividade, o PIB, mas sim a qualidade desse PIB. E foi com base nessa questão de qualidade que estiveram as maiores discussões da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a de Estocolmo de 1972. A Conferência Mundial sobre o Homem e Meio Ambiente é o nome da conferência. E lá teve bem claro dois grupos de países, dois polos. Os países que buscavam o crescimento zero, que eram os países desenvolvidos, e os países que buscavam o desenvolvimento a qualquer custo, os países em desenvolvimento. O Brasil se posicionou aqui, olha, como desenvolvimento a qualquer custo. Até hoje você tem esse debate. Por quê? Os países desenvolvidos, eles, para se desenvolverem, aumentar o PIB, eles precisaram industrializar o país e poluir o meio ambiente. E os países de desenvolvimento questionavam isso. Olha, vocês poluíram o meio ambiente e provocaram toda essa crise ecológica atual. E agora vocês querem impedir que nós também nos industrializamos, sendo que os responsáveis são vocês? Não, nós queremos industrializar o país, mesmo que polua o meio ambiente, para melhorar as condições de vida da população. Ou seja, os países desenvolvidos eram contra a economia de crescimento zero, porque ela atrapalharia o crescimento econômico do país. Então, até hoje, você tem várias correntes políticas que dizem que muita proteção ambiental prejudica a produtividade da agropecuária, por exemplo, o desenvolvimento econômico do país. Você vê isso constantemente, esse debate na mídia, se você for ver nos jornais, enfim, você vê isso constantemente. Então, é algo que vem lá de 72, mas até hoje é recente. O ecomarxismo considera que os desequilíbrios ambientais nada mais são do que as consequências da luta de classes entre burgueses e proletários. Então, para quem já estudou as ciências sociais, a sociologia lá no ensino médio, vai lembrar de Karl Marx, isso o professor falou, mas provavelmente ele deve ter falado que a sociedade se desenvolve a partir da luta de classes entre burgueses e proletários. Muitas pessoas pensam que burgueses são as pessoas ricas e proletários são as pessoas pobres, mas não é esse o conceito para Karl Marx. Você pode ter proletários ricos e burgueses pobres, mas na maioria das vezes, sim, os burgueses tendem a ser mais ricos, não quer dizer que todos são os ricos. Os proletários tendem a ser pobres, não quer dizer que todos são pobres. Vou dar um exemplo aqui do Neymar com o dono do Paris Saint-Germain.
O Neymar, vocês sabem, claro, é uma pessoa rica, porém, quanto jogador do Paris Saint-Germain, ele é um proletário, porque ele não é o dono do clube, não é o dono do que Marx chama dos meios de produção. O burguês aqui é um cara ainda mais rico, que é o Sheik, que tem várias empresas, entre elas o Paris Saint-Germain. Claro que o Neymar também atua por meio de empresas, mas quanto jogador, ele é um proletário. Então, o proletário é a pessoa que vende sua mão de obra, enquanto que o burguês é o que é o dono dos meios de produção, seja da indústria. Na época que o Marx criou a sua teoria, você viveu o auge do capitalismo industrial, então o foco era na indústria naquela época. Bom, claro, o marxismo ele sofreu várias atualizações ao longo do tempo. Até hoje ele é importante para o debate político, mas e surgiu uma vertente do marxismo, foi o ecomarxismo, que trouxe essa causa ambiental para a causa marxista. Mas eles vão dizer, o que é que o marxismo propunha? O rompimento dessa luta de classes, ou seja, a tomada dos meios de produção pelos proletários, ou seja, para a ideia para o Marx, o ideal seria que não existisse um dono do Paris Saint-Germain, então todos os jogadores, e inclusive a própria torcida fosse o dono, enfim. E para essa corrente ecomarxista só havia uma maneira de superar essa crise global, que é o controle total dos proletários sobre o meio de produção, a implantação do socialismo e do comunismo, reduzindo a busca cessada pelo lucro e a necessidade do aumento da produtividade. Então, era uma corrente pós-desenvolvimentista porque ela não acreditava nessa produtividade e nesse desenvolvimento de um modelo de produção capitalista, tá bom? E outra escola é a economia ecológica, que ela apoia a incorporação dos conceitos de capacidade ecológica e de entropia nas análises do desenvolvimento. Então, a grande crítica é que a economia neoclássica ela via o sistema econômico como algo fechado e que não entra as questões dos recursos naturais, as questões da ecologia. A economia ecológica ela vai visualizar aqui a economia dita clássica, a economia, entre aspas, real, como uma parte de um sistema maior que é o sistema ecológico, que inclui aí a matéria-prima, os resíduos, a energia, a dissipação de calor. Então, tem uma pegada um pouco lá da física. Vocês que acabaram de vir no ensino médio vão lembrar que a física ela tem uma grandeza que é chamada de entropia, que toda vez que você transforma uma energia em outra, você perde parte de energia, perde entre aspas, né? A energia nunca se perde, sempre se transforma. Você transforma parte dessa energia em uma energia que é inútil. Por exemplo, você pega lá a energia mecânica de uma hidrelétrica e transforma em energia elétrica para a população, né? Energia mecânica que vem das águas. Você transforma em energia elétrica. Você nunca vai conseguir transformar 100% da energia mecânica das águas em energia elétrica, porque uma parte você vai transformar em entropia, seria essa energia inútil. Para a economia ecológica, ao invés da sociedade focar no crescimento do PIB, ela deveria focar na entropia. E o ideal de país desenvolvido seria aquele país que gerasse menos entropia, porque isso iria perpetuar aí a continuidade da espécie humana. Claro, se tiver muita entropia, você não vai ter como ter ganho energético e você não vai ter como sustentar todo o nosso desenvolvimento. Então, essa é a pegada da economia ecológica. É claro que eu estou falando aqui de forma bem sintetizada. Quem se interessar, eu vou deixar uns materiais aí na nossa pasta de apoio complementar. A gente tem um fórum de discussão, se vocês se interessarem um pouco mais, vocês podem lá questionar, professor, eu queria entender um pouco mais sobre economia ecológica, eu posso indicar leituras ou vídeo no YouTube, enfim, mas a ideia básica é que todas essas teorias, elas questionam aí o termo desenvolvimento e o uso do PIB como indicador do bem-estar da sociedade. Então, aqui as referências. O Cavalcante, que fala de economia ecológica. Meados, que é o livro do Clube de Roma, Os Limites para o Crescimento. O Sato-Streg, eu falei na aula passada, ele faz um debate intenso sobre o desenvolvimento, pós-desenvolvimentismo, enfim.
A Shiva, Vandana Shiva, que é o livro daquela indiana, né, ecofeminista. Eles têm a live, então fala sobre a mulher, ecologia na Índia. Então são obra clássica da Vandana Shiva, né, que inclusive eu falei da citação dela. Então essas são as principais referências dessa aula. Então, tchau, até a próxima.